Fala, turma, sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Café Exponencial do ano. Para você que está aqui nos assistindo, a gente vai trazer hoje uma dose de inspiração, provocação para que 2026 seja um ano extremamente próspero. E para isso, quem está aqui conosco é um cara que talvez vocês conheçam, talvez conheçam desde o preparatório para a residência médica, talvez tenham conhecido depois, que é médico também, fez residência em clínica médica na USP e, junto com outros dois malucos, teve a ideia lunática de começar a empreender e hoje eles têm uma empresa muito grande que é a Medway. Então eu estou aqui com o Ale, que é um dos fundadores e o CEO da Medway. Ale, bem-vindo. Maravilha, maravilha. Muito prazer estar aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo mundo. Então, vamos lá. Espero que eu consiga agregar aqui com a audiência hoje, trazer um pouco da minha experiência e vamos ter um papo bacana. Cara, eu tenho certeza que tu vai agregar e até para quem está escutando em casa, para se situar, a gente tem que aprender com outros setores, né? E a gente tem que, melhor ainda, aprender com um médico que tem a visão de medicina e que foi para um outro setor, que por mais seja um setor educacional na medicina, é business, é uma empresa. E o médico não se enxerga como empresa. E tem vários detalhes aqui que, como tu foi para um extremo, eu tenho certeza que pode trazer insights valiosos para quem está ouvindo. Então, até começando por isso, como que tu vê que o médico se enxerga e o que é se enxergar como empresa e qual que seria o benefício para o consultório, para a clínica do médico? Legal, começar com uma pergunta excelente. Eu acho que assim, o médico ele é autônomo por definição, né? É raro você ter médico seletista, é raro você ter médico fixo em um lugar só, a maioria tem 2, 3, 4 vínculos. Então, via de regra, o médico ele já é o responsável pela carreira dele, ele já é uma eu presa, pelo menos, é que ele raramente se vê dessa maneira. Então, ele está muito acostumado na lógica do plantão, né? Alguém chama ele para dar o plantão, ele vai lá, fica 12 horas, 24 horas, sai e nada mais é responsabilidade dele. Exceto a carreira dele que ele está construindo, só que por não ter essa visão de que ele está construindo a carreira dele, ele muitas vezes não se situa, não se vê como, a responsabilidade toda é minha aqui. Principalmente quando ele fala, eu quero começar a atender ambulatorialmente, né? Quero atender no consultório. Seja o consultório dele, seja um consultório do outro, é responsabilidade dele fazer um bom atendimento e, via de regra, adquirir os clientes. Não sei quando ele está num consultório que é convênio, que os clientes já vêm de um jeito ou de outro, mas, via de regra, se ele quiser ter uma melhor reputação e ele evoluir dali e ter maiores clientes, ele vai ter que se ver como uma empresa. E se ver como uma empresa é basicamente entender que você tem que resolver bem um problema para um tipo de pessoa. É isso. Então, resolver bem o problema e conseguir adquirir clientes. Esse tipo de pessoa que ele está procurando. Se ele fizer isso muito bem, ele está fazendo o que uma empresa faz. Todo o resto vem para suportar você servir bem um tipo de cliente. O médico tem um sofrimento muito grande com essa ideia que tu falou, de servir um tipo de cliente, né? Vem aquela questão, eu nicho, eu não nicho. Então, qual seria para ti a definição de atender um tipo de cliente? E isso, eu posso ir encontrando isso ao longo do tempo? Eu posso atacar um nicho e ver que não é aquele e retroceder? Como que tu enxerga esse processo de explorar quem que é, explorar no sentido de encontrar quem que é o cliente que eu quero atender? Legal. Eu acho que tem muito uma dor e um medo que é o seguinte, você sente que você está jogando muito tempo fora quando você nicha demais. Eu fiz 6 anos de medicina. Nossa, eu sei tanta coisa de medicina porque eu estudei 6 anos. Aí eu vou fazer uma residência de clínica médica. Aí depois eu vou fazer cardiologia. Mas eu gosto de clínica também, como é que eu não vou atender paciente de geral? Eu sou clínico também. Aí você faz uma subespecialidade de cardiologia. Não, mas eu quero... Cara, basicamente, você tem que
sair um pouco da bolha, né? O médico tem que sair um pouco da bolha e entrar na visão do cliente, na visão do paciente. Ele, como paciente, inclusive, quando ele vai procurar um médico, puta, eu tô com, sei lá, um caso de esclerose múltipla, eu vou pedir indicação de, pô, e aí, gente, quem que vocês conhecem de neurologista que é fera em esclerose múltipla? Você não pede, principalmente se você é médico, você não pede, eu quero um neurologista. Você pede, cara, eu quero um neurologista que é bom nisso. E como é que as outras pessoas indicam um neurologista que é bom em esclerose múltipla? Porque esse cara se posicionou como bom em esclerose múltipla de um jeito. Seja na mídia social, seja porque os amigos todos sabem que ele é bom naquilo, porque ele fez uma subespecialização naquilo, mas de algum jeito ele se posicionou daquela maneira para quando alguém fizer esse referenciamento, pensa nele. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem que pensar na lógica de como que você vai conseguir o cliente. Né? Quando você está com qualquer tipo de problema, você sendo médico ou não, você não pensa só, eu preciso de um médico. Eu preciso de um médico especialista nisso e quanto mais especialista do meu problema, melhor. Então, eu acho que vai daí o ponto de você nichar. Agora, você perguntou, pô, e aí, como é que eu encontro esse nicho? Como é que eu começo? Acho que a primeira coisa é tirar o bloqueio. É entender que, cara, você não vai ser especialista em tudo. Pode ser que tem várias doenças que são simples, que você conseguiria atender, mas que é muito melhor para você, como profissional e como carreira e como forma de ganhar mais dinheiro, você se especializar em uma coisa só e você ser conhecido, posicionado por uma coisa só. E essa coisa pode ser tão abrangente como emagrecimento ou emagrecimento e alta performance em pacientes diabéticos. Então, tem vários jeitos de você se posicionar em várias regiões diferentes, dependendo. Se você está numa cidade que tem um endocrinologista, você não precisa ser tão especialista assim. Se você está em São Paulo, talvez você precise para você conseguir se posicionar. E eu acho que, via de regras, para você descobrir o nicho, você tem que... Também não adianta você ficar pensando no dinheiro só, né? Acho que o que eu mais vejo, cara, na Medway é a galera... Quando a gente abre qualquer discussão de, tipo, especialidades em alta, qualquer coisa assim, vem a galera falar, pô, e otorrino, ainda tem mercado? Porque eu vou para tal cidade, tem mercado lá? Quanto que ganha de dinheiro? Como é que eu consigo... Cara, assim, primeiro, se você fizer um negócio só por dinheiro, não um negócio que você gosta, a maior chance é que você não vai ganhar dinheiro nenhum. Porque você vai estar competindo com gente que é apaixonado por aquilo. Então, esse é o primeiro ponto. Tipo, cara, faça um negócio que você gosta muito. Esse é o primeiro ponto. Que você consiga... Esse daqui que tu falou foi muito forte. Manda ver. Esse que tu falou foi muito forte. Manda ver. Eu tô falando sem parar aqui. E fale, por favor. Se tu falou assim, se tu tá competindo só por dinheiro e tá entrando nessa especialidade só por dinheiro, tu vai tomar ruim porque tu tá competindo com gente que ama isso. Exato. Eu quis frisar esse ponto porque isso, eu imagino o número de perguntas que vocês recebem mesmo de tipo, qual especialidade está pagando mais? Se tal coisa ainda vale a pena? Não sei o que. Tipo, cara, e isso que tu falou é core, mas por favor, segue. Eu só quis trazer essa frase que eu achei foda. Assim, a galera fica com essa de o que dá mais dinheiro só, mas assim, não é só isso, é o que tu tem alguma paixão e uma habilidade para resolver, porque aí tu consegue trabalhar mais horas, tu trabalha com mais intensidade, tu resolve melhor, o paciente sente que tu entrega melhor, tu não vai achar um porre falar sobre aquilo. Tipo, tem muitas camadas que vão além e que no fim fazem tu ganhar mais dinheiro. Exato. Você tá mais até disposto a fazer coisas que você não gosta porque você ama aquilo ali que você tá fazendo. Então você fala, pô, eu não gosto de mídia social. Eu tenho a minha, eu não gosto também. Eu faço porque tem que fazer. É tipo, você acha que... Eu conversei com... Eu fui num evento da Hotmart esse ano. Eu conversei com uma cacetada de gente com 500 mil, 700 mil seguidores. Todos odeiam fazer isso. Só que eles fazem, cara. Por quê? Não porque eles amam ser influenciadores, mas porque eles sabem que eles precisam adquirir clientes para o negócio deles, o negócio que eles amam. Então, eles vão lá e colocam o rosto. Se você ama a sua especialidade, você está mais disposto a fazer coisas que você não gosta. Agora, se você não gosta de nada, você não está... Pô, vou botar mais uma coisa que eu odeio, né? Só pelo dinheiro. Aí você começa a evitar demais o desconforto, né? Então, acho que
quando você vai escolher uma especialidade, reumatologia, por exemplo, a galera tá na faculdade ainda, tá, será que dá dinheiro? E será que eu vou gostar? Cara, um pouco tipo, qual que é a rotina mais provável do reumatologista? É atender idoso com osteoartrose e paciente com artrite reumatoide. Você gosta disso? Você está disposto a atender isso durante os próximos 40 anos e tal? Você se vê fazendo isso? É um negócio que te dá paixão, a reumatologia como um todo, a rotina também de consultório? Porque senão, é isso, vai ter outro cara louco que é apaixonado por isso e que ou é apaixonado não pela reumatologia em si, mas é apaixonado pelo paciente idoso e é com ele que você vai estar competindo lá na região que você tiver. Então, como é que você vai se posicionar da mesma maneira, sendo que tem outra pessoa que é apaixonada por aquilo, que não mede horas, que faz a mídia social mesmo sem gostar, versus você que está querendo só o dinheiro e querendo encontrar um atalho para enriquecer rápido porque te falaram que a reumatologia dava dinheiro. Exemplo, tá? Então, olha o que é mais louco ainda desse negócio de dar dinheiro. É o aluno do 4º ano me perguntando qual mercado é melhor para hemodinâmica. Sendo que ele vai demorar 2 anos para formar, se ele passar direto em tudo, a formação dele em hemodinâmica vai estar pronta em 8 anos. Cara, qualquer coisa que eu falar para ele hoje é mentira. Ah, o mercado é bom. Cara, não sei se vai existir hemodinâmica daqui a 8 anos. Provavelmente vai, mas... cara, assim, você está vendo agora com a inteligência artificial tudo que está mudando. E a velocidade com que as coisas estão mudando. Então, como é que eu vou te falar que o mercado de hemodinâmica é bom na cidade tal? Cara, pode ser que tudo mude. Pode ser que inventem um tratamento novo nesse meio tempo. Pode ser que não, né? A cirurgia bariátrica. Nossa, cirurgião bariátrico estava em alta. Aí inventaram o Ozempic, já não está mais. Aí Mondiaro. Aí agora estão... você falar do mercado de hoje, para você definir alguma coisa... Primeiro, não deveria definir por dinheiro. Segundo, não deveria definir pelo mercado de hoje. Terceiro, pensa muito em que você está ouvindo. Porque às vezes você está ouvindo aquele médico velho da sua faculdade que já tem 60 anos falando que o mercado de tal coisa é bom porque há 40 anos atrás, quando ele entrou, era bom. E aí você está se baseando nisso no mercado de 40 anos atrás para tomar uma decisão do que você vai fazer quando você estiver formado nos próximos 8. Então, cara, é uma loucura. Cara, aqui esse último ponto, né? Quantos médicos já mais velhos falam assim, cara, basta você ser bom tecnicamente, não, nem perca tempo com essas coisas de mídia social, disso, daquilo, basta ser bom tecnicamente. Ok, cara, bom tecnicamente, não é difícil ser bom tecnicamente, com todo o respeito aos colegas, mas assim, são anos de formação, então quem passa por anos de formação se torna bom tecnicamente, o que não significa que você tem que negligenciar outras coisas. Claro. E nessa tua fala, eu pensei naquela ideia de que quanto maior a altura, maior o tombo, né? E aí, por que eu estava pensando nisso? Porque tem gente que pensa que, porque eu estou escolhendo isso, é hemodinâmica, que eu vou aqui, sei lá, 7 anos, eu vou seguir para fazer todo o processo. E aí, eu estou pensando que porque eu fiz essa escolha que paga mais... eu imediatamente, porque eu segui isso e fiz esse playbook aqui, eu vou sair no mercado e eu vou ser melhor pago. E aí que eu cavei minha cova, porque se eu fui só nesse olhar de eu vou fazer tudo isso pelo dinheiro que isso me dá e tal, eu vou me frustrar logo de cara, porque quando eu cair de cara para o mercado, eu vou ver que ele exige de mim outras competências. E aí, se não for a rede social, vai ser a minha capacidade de ter inteligência emocional para interagir com as pessoas, a minha capacidade de network e colaboração com outros colegas, a minha capacidade de se inserir em diferentes meios, uma série de skills que a formação tradicional não te ensina. E aí, se eu tiver paixão pelo que eu faço, achar, não, cara, que eu acho isso muito massa, eu naturalmente eu vou me interessar. E é um interesse diferente, porque é um interesse que tu já vai pensando, pô, e o que mais que eu tenho que fazer aqui para, tipo, agregar a isso? E aí vem aquele monte de coisinhas que tu falou, que essas coisas que o cara não gosta, que o cara que é movido por uma certa paixão, ele vai percebendo. E o cara que é movido unicamente por, isso daqui vai dar grana, tem muita chance de ele se amargurar
e se tornar rancoroso, porque ele daí fica, pô, eu fiz tudo isso para... cara, mas é que esse é o processo. Se tu quer fazer isso e tu quer atingir mais pessoas, se tu quer fazer isso da forma como tu gosta, você precisa desenvolver outras habilidades e, assim, baixa um pouquinho a bola, baixa o ego. E é difícil isso, porque eu falo por mim, né? O médico é muito egocentrado, nem somente isso, tem uma certa soberba intelectual. Eu noto em mim isso muito grande, que assim, é extremamente desconfortável aprender coisas novas e se pôr no campo onde tu é ignorante. E a gente, para se desenvolver na carreira, diferencial competitivo, que é o que tu estava falando, o cara que vai sub, não é só capacidade técnica. O teu diferencial competitivo pode ser todas essas outras habilidades que você tem, né? E o diferencial competitivo pode ser, inclusive, o mercado, o local em que você está inserido. Tu trouxe outra coisa muito boa de nicho. Pô, uma cidade pequena, tu vai desperdiçar o teu sub. Então, quanto menor a cidade de forma geral, maior vai ser o nicho. Mas quanto maior a cidade, tipo São Paulo, tu tem que nichar mais. E aí, as crenças que tu falou que o cara tem que começar destravando. Eu acho que tu tem um exemplo... Você é um exemplo muito bom, vocês são um exemplo muito bom. E para quem está escutando vai ter referência disso, porque se falasse em fazer um cursinho pré-residência há 7 anos atrás, iam te falar assim, tá maluco, é muito concorrido, esse mercado está dominado, porque o mercado era dominado pelo médio grupo, não tinha mais ninguém. Sim. Não tinha, tipo, e aí vocês conseguiram se inserir. E vocês foram numa lógica de achar um diferencial competitivo. Claro. Qual que era esse diferencial? Como foi competir? E até para quem está escutando, para o cara já pensar assim, que o cara fica pensando, nossa, como é que eu vou competir com fulano que tem tanta formação, ou que tem tanto dinheiro, ou que tem... Eu acho que aí entrou criatividade e estratégia. Conta um pouco disso aí, como que foi esse processo. Legal, animal. Cara, foi acontecendo de forma meio orgânica, assim, né? Mas deixa eu tentar contar um pouco a história, acho que para a galera entender que, né, quando a gente, às vezes, tá olhando só a fotografia de hoje, parece que, pô, foi fácil, ou que teve dinheiro e por isso facilitou e não vê todo o trajeto que a gente teve, né? Então, eu acho que um pouco já tinha muito isso de que a gente estava comentando. Cara, a gente já tinha paixão pelo ensino médico, paixão por melhorar a qualidade de assistência em saúde, que é o nosso propósito hoje na MED, e a gente estava, cara, disposto a fazer whatever it takes. Então, cara, precisa estudar marketing? Tá, beleza. Precisa ficar no direct vendendo? Beleza. Precisa botar a nossa cara na rede social? Maravilha. Meu sócio, que hoje é o responsável por marketing e vendas, até a gente começar a média, ele não tinha nem rede social. Então, cara, tem que fazer. Pronto. Vamos fazer. Então, acho que essa sensação esse senso de whatever it takes, cara, vamos fazer o que precisar ser feito, porque a gente tem um propósito maior, porque a gente quer alcançar um lugar maior, você só consegue se você tiver paixão. Se você estiver movido exclusivamente pelo dinheiro, você até pode fazer, mas o gás ele termina bem rápido. Nos primeiros vales, e vai ter vale o tempo inteiro, é muito fácil você desanimar e desistir. Quantos empreendedores eu já não vi desistirem no meio do processo, ou quebrarem, ou enfim, ficarem no meio do caminho, né? Então, acho que primeiro teve esse ponto. Segundo, é muito isso que você falou, cara, como é que a gente vai competir de frente com um gigante com muito mais dinheiro, com muito mais posicionamento, com muito mais marca. Então, quando a gente começou, foi muito orgânico no sentido de que a gente falou, cara, ninguém está produzindo conteúdo sobre preparação para residência médica. De fato, não tinha nada no Instagram, você não via... qualquer página médica no Instagram, ela explodia muito rápido, porque não tinha ninguém falando de conteúdo médico no Instagram. Conteúdo de estudo para residência, zero. Nem no Instagram, nem no Google. Você não achava nada sobre. Aí a gente começou a produzir no blog, depois na rede social. A galera começou, cara, vocês dão uma mentoria, porque, eu gosto muito do conteúdo de vocês, já acompanho,
A gente falou, cara, acho que sim, vamos lá, vamos fazer. Aí lançamos a nossa mentoria, isso estava no penúltimo estágio da residência, estava a gente de plantão no pronto-socorro e lançando a nossa mentoria. Pô, tivemos ali 15 alunos inicialmente, e esse era o dinheiro que a gente tinha, Que tá? ano? Que ano que foi? Foi de final de 17 e início de 18. Então, a gente era residente, a bolsa de residência era R$ 2.900 na época, o aluguel eu já pagava, sei lá, 1.500. Então, cara, ninguém tinha dinheiro nenhum. Essa era a pegada. O Mikael, meu sócio, estava com dívida que ele tinha pegado no banco. Eu e o João também não tinha vindo de família rica. Então, cara, o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro da mentoria, que era R$ 60 mil que a gente tinha pegado com esses mentorados. E tinha conseguido dinheiro à vista, né? E aí, cara, com esses mentorados, estando muito próximo deles, a gente foi entendendo muito mais as dores, foi entendendo muito mais o que a gente conseguia resolver, e a gente viu outra dor muito grande que não estava sendo resolvida bem, que era a prova prática. Na época, tinha muito mais prova prática que tem hoje. Depois da pandemia, diminuiu muito a quantidade de provas práticas. A gente falou, cara, eu acho que a gente consegue fazer um curso melhor do que tem hoje, porque o curso que tinha até então, ele não liberava os checklists para todo mundo. Então, o aluno fazia, mas ele saía ainda muito sem saber exatamente como que ele ia ser avaliado. Então, a Bíblia dos checklists. Eu tinha esse material da Medway. Eu fui aluno Medway, galera. E passei muito bem. Passei em primeiro lugar na USP em Medicina Esportiva, mas eu fiz na Unifesp. Eu passei em terceiro lá. E a Bíblia do checklist foi muito útil, velho. Foi muito útil, exato. Então a gente falou, cara, a gente tem que... Como é que já começou o diferencial, né? Primeiro, vendo que aqui tem uma dor não resolvida. Então, prova prática tem uma dor não resolvida. Por que essa dor não está bem resolvida? Porque tem deficiências. E qual que é a deficiência? Era só presencial, a gente iniciou online, depois no segundo ano a gente fez online mais presencial, mas a gente falou, cara, o aluno ele tem que poder ver e rever esse conteúdo várias vezes, porque a prova teórica 50% da nota, a prova prática 40%. Prova teórica você gastava 11 meses do ano, prova prática você gastava 2 dias. Cara, é difícil fazer essa equação dar certo. Então, a gente sabia que quem se dedicasse à prova prática ia sair muito na frente, que foi o que de fato aconteceu. Então, beleza, tem uma dor não resolvida que a gente consegue resolver melhor, com pouco recurso, mesmo competindo com alguém com muito mais recurso, a gente consegue resolver essa dor melhor. Então, cara, dando checklists, fazendo online de uma forma mais extensa, dando dicas de como se comportar, dando uma bíblia de checklists enquanto o outro dava nada. Só que isso aqui é um diferencial competitivo, mas é pouco defensável, tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque se o médio grupo chegasse no ano seguinte e copiasse exatamente tudo, a gente ia perder o diferencial. E aí o que a gente falou? Beleza, o que nos trouxe mais referência depois de a gente ter feito isso? Primeiro, a gente fez uma vez e gerou muita aprovação, porque de fato, cara, quem estava bem preparado para a prova prática acabava sendo aprovado versus quem nunca tinha se preparado, ou se preparado 2 dias na véspera. Então, rolou um tanto de aprovação. Essas aprovações geram uma reciprocidade enorme. Cara, a galera adora a Medway porque fez eu passar e tal, e recomendam para outras pessoas. Então, você já começa a criar um outro diferencial ali de canal, então, e de marca, né? Uma marca que já está conhecida por estar inovando em prova prática. Beleza, mesmo que eles copiem, Só para ser o testemunho vivo aqui, depois disso, a minha mulher, a gente se mudou para São Paulo, e a minha mulher, ela queria fazer otorrino e ela tinha se formado naquele ano e ela não passou. E aí eu falei para ela fazer a mentoria da Medway. E ela fez a mentoria da Medway. Legal. E ela passou em primeiro lugar no Edmundo em otorrino. Olha só prova social uma atrás da outra aqui, eu nem pedi. Mas muito bom. Então, cara, é isso, a gente tendo feito tão bem feito e, a gente, cara, é o que o Paul Graham, que foi o fundador da Y Combinator, para quem não conhece. O Maker versus Manager schedule dele, né? Mas era outra até que eu ia citar. Para quem não conhece, o Y Combinator é a maior aceleradora de startups do mundo, de onde saiu também o Sam Altman, que foi CEO da Y Combinator, que hoje é CEO do OpenAI, do ChatGPT, né? Então, pra você ter noção do quão bom é lá.
E o Paul Graham, fundador da Y Combinator, ele fala, cara, do things that don't scale. Faça coisas que não escalam. Isso porque todo mundo começa a estudar de startup, estudar de negócios e fala, cara, eu tenho que fazer um negócio escalável, não pode depender de mim, eu não posso estar na operação. E essas coisas fazem sentido, mas fazem sentido dependendo da época do negócio que você tiver. Ele fala, cara, quando você está no início do negócio, seus primeiros 50 clientes, você deve pegar na mão deles, você deve, cara, conhecer tudo sobre eles, a vida deles, o nome da mãe deles, cara, você tem que pegar na mão e realmente entender a dor muito profundamente. Tanto para você gerar... primeiro que essa galera que comprou primeiro é porque eles já estão dispostos a experimentar coisas novas, né? São os early adopters. Então, é uma galera que já é propensa e que já quer essa novidade, já quer essa proximidade. Quando você dá essa proximidade para a galera que está experimentando pela primeira vez, você cria verdadeiros apaixonados pela sua marca, pelo seu produto. E foi o que a gente fez. Cara, a gente precisa pegar esses alunos que a gente teve, que no caso não foram 50, mas foram 400 ali, 450 no primeiro ano. E, cara, a gente precisa estar muito próximo, responder rápido, a gente mesmo responder, não vamos contratar ninguém, vamos, cara, entender eles a fundo. E é isso que facilitou também gerar essa marca, gerar essa marca de prova prática. Então, no ano seguinte, mesmo tendo Med Group, tendo outros concorrentes e tal, começaram a colocar checklists também. Peraí, a Med é referência nisso aí, eles começaram com isso, eles já são muito bons, passei por causa deles. Então, veja, nenhum diferencial competitivo é perene, mas você vai somando diferenciais e vai fortalecendo os que você tem. Um de conteúdo que a gente tinha era super copiável, mas de marca já não é. Aprovação ninguém rouba a nossa. Então, você entende que você vai criando mais diferenciais. Então, o médico que está no consultório, ele tem que pensar também como que ele faz isso. Se é um diferencial que ele tem algum canal exclusivo para adquirir clientes, porque ele tem, sei lá, ele tem um relacionamento com ou outros médicos, ou com, sei lá, alguém que me comentou, não sei nem se foi você que comentou, de canal de aquisição de salão de beleza para consultório. Gente, não sei se foi eu, mas a gente já viu isso em alguns cases de dermatologista. De dermatologia. Pois é, então, você tem um canal ali que você descobriu como dominar, como recompensar essa pessoa que está no canal. Então, você vai criando diferenciais que não necessariamente tem a ver com o seu produto, mas como você adquire clientes, como você vende o seu produto, como você se posiciona. Você vai criando marca, mas, de novo, é muito mais difícil você criar marca como médico. O Matheus é médico, tá, e aí? Não, o Matheus é médico endocrinologista. Tá bom, mas eu conheço, sei lá, 30 endocrinologistas. Não, o Matheus é endocrinologista que cuida de performance para pacientes diabéticos tipo 1. Cara, eu acho que só tem ele que faz isso muito bem. Você vai criando... por isso que a gente fala do nicho, né? É muito mais fácil você criar uma marca se você tem um nicho muito específico. Especificidade gera autoridade. Cara, eu gostei muito disso de do things that don't scale, porque eu nunca tinha ouvido falar essa. Até vou ler esse depois. Vale o artigo. Porque eu curto muito os artigos dele, assim, mas eu não li esse. E essa ideia, quando um cliente vem até nós, tem muita gente que vem até nós que quer escalar o seu consultório, que quer sair do operacional. E aí você vai ver, e a pessoa ela ainda nem gera a própria demanda. Ela não tem demanda o suficiente. E ela quer muito rápido escalar algo que não tem estrutura nenhuma. E aí, se ela entender que ela tem que fazer coisas que não escalam antes, a lógica fica diferente. E eu achei o exemplo de vocês perfeito, que foi assim... os primeiros clientes você tem que pegar pela mão, você tem que conhecer, você tem que aprender, você tem que saber tudo sobre eles. Então, para quem está assim numa fase que a pessoa não tem um absurdo de paciência, tem muita gente que está num momento de transição ou que tem outros vínculos que se sustentam e o consultório está só se pagando. Esses poucos pacientes que você tem, eles são um ativo muito importante para você conversar com eles, entender bem as necessidades deles, entender se eles estão conseguindo ter adesão da forma que você está fazendo, entender como que você melhora a adesão deles, entender como que você aumenta a chance de sucesso deles, que no caso de vocês era mensurável, a aprovação. Mas
pro médico que está escutando, o que é sucesso nos olhos do seu paciente? E como que você consegue entender ele tão bem que você começa a conseguir trazer mais dos pacientes para os quais você mais consegue gerar sucesso. E aí vem a coisa de, tipo, entender a aquisição. Porque se eu entendo muito bem quem que é o meu perfil de paciente, eu sei onde eles estão circulando, eu sei por que caminhos eu posso ir, eu sei o que fazer. Só que isso é ter a humildade de, tipo, eu tenho que começar fazendo o trabalho básico, eu não posso querer pular uma etapa aqui, né? Total. Eu acho que, assim, cara, tem muito conteúdo. Hoje em dia, mídia social, internet é infestada de conteúdo sobre gestão, sobre empreendedorismo. E qual que é o problema? Primeiro, tem muito conteúdo ruim, livro de negócio mesmo, 95% pode botar numa fogueira que não serve para nada. E os conteúdos que são bons, eles são bons muitas vezes se você sabe interpretar o que está sendo dito. Então, eu vou tentar explicar. Muito médico vai e começa a seguir gente que fala de empreendedorismo, segue o G4, segue... Cara, conteúdos excelentes. O problema é que começa a ouvir, cara, tem que escalar, tem que sair da operação e tal. E aí você está olhando empresas de, cara, 100 milhões de faturamento, com 20 anos de empresa, falando de que o cara tem que sair do operacional, e você acha que você, faturando 600 mil no ano, você tem que sair do operacional e é a mesma coisa, a mesma lógica. Cara, calma, né? Eu acho que tem... E aí tem dois jeitos de ver. Primeiro o que te empolga, o que te dá paixão de fato, né? É atender como médico especialista ou é ter seu consultório, sua clínica, ter a sua empresa e crescer ela. Acho que são dois jeitos de ver. Por quê? Porque se você é apaixonado por ser o cardiologista que tem a sua clínica, você provavelmente não vai querer deixar de atender, sair desse operacional, pelo menos não tão cedo. Talvez se a empresa ficar gigante, talvez você queira sair um pouco mais, mas provavelmente vai querer estar atendendo para o resto da vida. Se o que te empolga não é isso, mas é ter uma empresa, um negócio, não necessariamente atender em si, cara, talvez você tenha que olhar para sair do operacional de atendimento e botar alguém que tenha paixão por atender, mas não quer dizer que você vai sair do operacional da clínica de você ter que atender os pacientes, você ter que... você só vai mudar o operacional. Ou você até tomar cafezinho com os clientes para fazer essa conversa toda, de saber, cara, quem que é meu cliente, quem que é a pessoa que vem aqui. Você vai entrevistar ele com um olhar de marketing e não de médico. De conhecer a sua persona. Mas é o operacional, cara. Não dá para você ter uma empresa que fatura menos de 1 milhão por ano e falar, cara, eu sair do operacional. Isso não existe, não vai dar certo. Não. E até sair do operacional não significa eu vou ficar de boa em casa, né? É isso, mamando ali, tranquilinho. Não, você... E aliás, saiu de uma camada de operacional, mas sair 100% do operacional... Cara, eu não consigo pensar como que alguém faz isso. Se a pessoa está na empresa ali, tu não consegue sair 100% do operacional. Tu vai ter teus tempos, assim, né? Teus blocos. É muito difícil. Então, dá um exemplo, né? Hoje a média com 270 pessoas, cara, eu fico a maior parte do tempo, não é no estratégico, é no nível tático. A maior parte do tempo, né? Então, eu estou grande parte do tempo em reuniões com os diretores e em reunião de vendas, em reunião de produto, em reunião de tecnologia. Vou ter que te interromper só porque o público talvez não é todo mundo que entende o que são esses níveis, assim. Perfeito. E como isso se traduz até no consultório, para a pessoa entender o que é. Ótimo. Perfeito, porque as pessoas falam muito e aí você fica... Às vezes também com um olhar... É outra coisa que eu ouço muito, além de as pessoas falando, eu quero escalar, eu quero estar mais no estratégico. E aí, as pessoas têm... Eu zoava a galera lá na média, eu falei, cara, vocês acham que estar no estratégico é tipo, eu discuto aqui o que tem para fazer, eu defino, eu converso, depois eu vou lá tomar uísque e vocês que trabalhem. Isso é o estratégico. Cara, não é isso estratégico. Então, estratégia é o jeito... Acho que o jeito melhor para discutir a estratégia, de definir estratégia é assim, cara, qual que é, aonde eu quero chegar? Tem um framework que eu gosto muito que chama Playing to Win. Ele fala, cara, qual que é o winning aspiration? Né? O que é eu vencer nesse mercado que eu tô, nesse jogo que eu me dispus a jogar?
tá? Então, cara, para Med é ser o maior parceiro do médico ao longo da carreira dele. Isso é a nossa Winning Aspiration. E aí, pô, envolve eu não só estar muito bem em residência médica, mas eu conseguir avançar para outras fases da carreira dele, ajudar ele na educação desde a faculdade para depois da faculdade. Essa é a nossa Winning Aspiration, essa é a nossa visão de longo prazo. Para isso, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer no curto prazo, né? Então, se você bota uma visão que ela não precisa ser certeira, mas ela tem que ser clara. Tipo, cara, qual que é a direção que eu estou indo? Porque se ela não for clara, daqui a pouco, amanhã alguém me fala, pô, por que a gente não faz um curso para enfermagem também? Cara, peraí, lembra que a gente quer ser o maior parceiro de confiança do médico? O que fazer curso para enfermagem tem a ver com isso? Ah, não, tem razão. Mas se não faz esse básico da estratégia, acabou. Qualquer coisa é oportunidade, qualquer coisa é divergência. Então, voltando, definir como você vai vencer esse jogo, a sua Winning Aspiration, aonde você vai jogar e como que você vai ganhar. Where to play, how to win. Where to play, cara, eu vou jogar na endocrinologia, na cidade de Valinhos, e vou no nicho de emagrecimento. Cara, beleza, esse aqui é o meu where to play, vai ser nesse bairro, essa região que eu vou focar mais para adquirir pacientes. How to win, cara, como é que eu me diferencio? É por marca, é por canal, é alguma coisa que eu faço diferente de todo mundo, é algum ativo que só eu tenho na região, pode ser um exame, pode ser um procedimento, pode ser... Cara, quais são os seus diferenciais? E ele pode ser menos defensável, mas eu tenho que já pensar... nos próximos passos, em como é que eu construo isso. Né? Não só nos que eu tenho, mas nos que eu quero construir. E depois... todo o desdobramento disso já entra mais no tático. Como que eu vou construir esses diferenciais para que eu consiga ganhar esse jogo? Isso é o nível... Então, o nível estratégico é o definir where to play, how to win. Exato. É a definição. What winning looks like. What winning looks like. Perfeito. What winning looks like, cara, essa é a definição mais importante de estratégia. Então, você vê, é uma coisa que dado que as suas premissas estão certas, não é um negócio que eu deveria mudar com frequência. Então, o tático até pode mudar, né? O tático pode mudar, mas, cara, se eu definir que, pô, esse aqui é o meu What Winning Looks Like, eu defini meu Where to Play, How to Win, e eles continuam verdade, porque, sei lá, quando que muda uma estratégia? Quando eu sou um cirurgião bariátrico e, de repente, inventaram um Ozempic e virou febre mundial. Opa! Tem que rever minha estratégia. Vou ter que me reinventar. As premissas mudaram. Vou ter que me posicionar como o cara que trata o super obeso. Eu vou ter que começar a criar conteúdo falando você que usou a medicação e não teve... Vou ter que atacar outras coisas também, né? Aí muda... entrou um concorrente novo, mudou o mercado. Aí você, cara, parou, vamos revisar a estratégia. Ou sei lá, você colocou você achou que você ia conseguir construir marca e... não foi verdade. Talvez a marca continue o diferencial que você tem que construir, mas as skills que você precisa para construir aquela marca é que você tem que mudar. Então, você muda como que você vai chegar até lá. Mas, cara, estratégia é isso. Você tem que revisar poucas vezes no ano. Não é para você passar grande parte do seu tempo no estratégico, independente do tamanho da empresa. Não é para... o que você tem que fazer é a execução. E aí entra... no tamanho de empresa nosso, né, eu acabo passando muito no tático, que é, cara, como é que eu desdobro essa estratégia e garanto que essa estratégia está sendo bem executada? Como é que a gente está criando esses diferenciais que a gente falou que ia criar? Como é que eu garanto que a gente está jogando no where to play que a gente falou que a gente ia jogar? Então, começando, se o cara tem seu consultório, ele vai olhar para o estratégico, o que ganhar, como que é ganhar, o que seria a definição de ganhar esse jogo. E aí ele pensa, cara, para mim ganhar o jogo significa... eu ter uma clínica que trata pacientes com obesidade e faça com que eles melhorem a qualidade de vida, diminuam, enfim, múltiplas coisas ruins podem acontecer com eles. E eu quero que essa clínica tenha, eventualmente, 40% do faturamento não dependente de mim. Essa é a minha definição de sucesso. Pode ser. Eu posso começar assim com uma definição de sucesso assim como estratégico para desdobrar... cara, você fala, pô, eu quero fazer a estratégia do ano, e aí, né, beleza, você pode ter a sua visão de longo prazo, mas a estratégia do ano é, cara, eu quero 40... a minha North Star Metric, né, cara, essa métrica que eu vou buscar a todo custo vai ser só essa,
e todas as outras vão desdobrar dessa. Vai ser 40% do faturamento não dependendo de mim. Pode ser outros médicos, enfim. E aí eu entro no tático. O que tu pensaria se eu te falasse assim, ó, eu quero que 40% do faturamento não dependa de mim. Esse é meu estratégico. Ale, me dá ideias do tático. Então, eu acho que para a gente chegar no tático, eu tenho que pensar o meu where to play, how to win, né? Cara, como é que... Beleza, então qual mercado eu tô, aonde que eu tô jogando, quais meus diferenciais? Tá bom. Definir isso, cara, beleza, quais skills eu preciso, quais sistemas de gestão eu vou ter para ter essas skills. Beleza, tenho isso, eu tenho essas skills, essas capabilities. Tá bom. Como é que eu... Agora, o tático para mim vai ser tipo, cara, beleza, eu defini que para eu construir marca eu preciso estar bem posicionado em mídia social, eu preciso focar em Google para as pessoas me acharem, e eu preciso criar relacionamentos com salões de beleza. Cara, são 3 canais e pode ser uma capability de canais, digamos assim. Mas eu acho que é bom desdobrar agora no início. E vamos dizer, eu preciso estar buscando talentos que eu possa reter. Isso está dentro do tático? Cara, sim, pode estar. Tipo, se eu quiser ter outras pessoas e faturamento não dependendo de mim, assim, isso seria na camada tática? Não, eu acho que tudo isso é o estratégico. O tático é como você constrói isso no dia a dia. Então, o tático é, cara, como é que eu vou fazer, como é que eu vou treinar a minha secretária para que ela consiga dar, porque eu defini que, cara, ter um atendimento abaixo de 15 minutos é um diferencial para eu conseguir construir o número de clientes que eu preciso para eu chegar nos 40% de faturamento não dependendo de mim. Então, cara, o que é o tático? Cara, eu defini quais que são os rituais com a minha secretária que ela vai atender e como é que eu vou revisar o trabalho dela, como é que eu vou fazer, qual que é o ritual que eu tenho de reunião com ela ou com o resto da equipe, se eu tiver mais gente, para eu acompanhar como é que está a execução disso. Mas você entende que num consultório que você é só você, estratégico, tático e operacional é tudo você. Sim. Exato. Agora, eu dando o meu exemplo, cara, o meu tático tenho reunião de diretoria das 8 às 10 da manhã toda segunda-feira. Eu tenho follow-up com todos os meus liderados. Então, tem CFO, CTO, né? Ou seja, diretor de finanças, diretor de tecnologia, de receita, de produto, de operações e de novos negócios. Então, são as minhas diretorias. Eu tenho um Chief of Staff para me ajudar com todos esses... O chefe de gabinete, né? Resumindo, traduzindo, para me ajudar com a organização de tudo isso. Cara, o tático é eu bater o bumbo para ver como é que está a execução da nossa estratégia, que foi essas decisões que eu tomei lá. Quais skills a gente vai construir, como é que a gente se diferencia, nosso where to play. Então, cara, o construir isso aqui é o estratégico. O tático é como é que você vai garantir que o time está executando o plano. O operacional é quem realmente vai estar fazendo o plano. É o analista na ponta de marketing, a secretária, talvez você atendendo, isso é o seu operacional, é você respondendo mensagem, é o seu operacional. Então, todas as empresas têm o estratégico, o tático e o operacional. Às vezes, quando é só você está fazendo os 3. O importante é entender que tem 3 níveis. Porque o que muito médico faz? Monta o consultório, e até o exemplo que você deu. Cara, eu estou 2 turnos no consultório, você deu um exemplo agora, e eu estou em outros vínculos no meio tempo. E você está fazendo só o operacional, você esquece de todo o resto. Você está achando que vai cair do céu, que magicamente você acabou, por acaso, definindo uma estratégia e executando uma estratégia certa sem nunca ter pensado nela, e as coisas podem até dar certo. E dava 40 anos atrás, quando aquele médico falava, é só você ser tecnicamente bom que vai dar certo. Por quê? Porque tinha uma demanda muito maior por médicos do que oferta. Hoje tem uma oferta muito maior de médicos do que demanda. Ou pelo menos está muito mais do que 40 anos atrás. Então, se você não tiver pensado numa estratégia direita, você até pode crescer, mas vai demorar muito mais do que para o seu tio que formou há 40 anos, que foi para uma cidade pequena e do D0 estava com o consultório cheio. Cara, tu falou da governança que vocês têm, todas essas pessoas. Eu acho que esse é um ponto também para o médico de valor, que ele pensar, beleza, eu sou estratégico, tático, operacional. E aí eu contrato uma secretária. Muita gente, ao contratar essa secretária, assume que ela também vai ter a capacidade de entender o que é o tático e o que é o operacional dela.
que porque tu falou o teu estratégico aqui, nosso objetivo é esse e tal, vai lá. E daí tu espera que a pessoa faça. Só que o cara não entendeu que, eu tenho que desenhar o que é esse tático, eu tenho que treiná-la, eu tenho que conseguir avaliar para que ela consiga estar fazendo isso. E se eu contratar uma outra pessoa, contratar a pessoa não resolve problema nenhum se eu não tiver isso, exceto se eu contratar uma pessoa muito mais cara que já vai ter a capacidade de pegar o meu estratégico e olhar para esse nível tático e gerenciar pessoas também, mas essa pessoa é muito mais cara. E aí, cara, entra numa dor de muito médico. Até tinha uma caixinha de pergunta agora, que era, estou trocando a secretária remota por presencial. Como fazer? Cara, assim, como fazer? A remota dessa pessoa é uma remota que tem outros clientes. Então, ela já é uma pessoa treinada para fazer. Essa pessoa essa pessoa que perguntou provavelmente nunca teve que treinar uma secretária. Uhum. Então, o como fazer com a secretária presencial? Não é só botar ela para atender e jogar ela ali. Vai ter que combinar uma série de coisas. Total. Então, com todo o teu know-how empresarial, eu tenho certeza que se tu fosse agora construir um consultório, ia ser, assim, super organizado. O que tu falaria para a pessoa super organizada, talvez não seja a palavra, dentro do caos, iria ser gerido, porque a gestão e organização não são a mesma coisa, basicamente. Não, mas entendi. Mas como que tu orientaria alguém a treinar uma pessoa, treinar um colaborador, uma secretária? Tipo, se a secretária é ruim, a culpa é da secretária, a culpa é do médico. Se ela continua sendo ruim, a culpa é de quem? Boa, entrando nas dores mais comuns aí do médico, né? Mas acho que isso que você comentou não sei porra nenhuma de futebol, tá? Mas vou fazer uma analogia de futebol do mesmo jeito. Você falar de, estratégico... eu entreguei o estratégico para minha secretária e ela vai saber fazer o operacional. É tipo o time sem meio de campo. É só o zagueiro chutando para frente e esperando que vai dar gol, cara. É tipo, cara, você precisa dessa camada aqui. Você precisa dessa camada tática, que é simplesmente isso que você falou da secretária. Cara, se a secretária não está entregando, beleza. Precisamos de um diagnóstico, né? Como bom clínico aqui, eu não vou prescrever tratamento sem diagnóstico. Então, cara, primeiro, o que está acontecendo? O que eu combinei com ela? Quais rituais eu tenho? O que realmente não está bom? Não está bom porque ela, cara, eu já dei feedback para ela e ela, nossa, a gramática é terrível, o português é péssimo. Meu amigo, se 25, 30 anos de idade ela não aprendeu português, não vai ser você que vai ensinar. Desliga e contrata outra. Você não vai resolver isso. Você não vai ensinar português para sua secretária. Isso é um problema de contratação. Ou usa uma ferramenta de IA que organize o WhatsApp, mas se for erro de português falado, já era. Cara, mas você vê que, olha o tipo de coisa. Você começa a... porque você tem uma pessoa medíocre, que acho que você ter a língua mãe e ser nativo na língua mãe, eu acho que deveria ser o mínimo né, para uma pessoa que fez 10 anos de formação, vai contratar alguém que não seja fluente em português, ter uma barra muito baixa, né? Tu tá certo, cara. Eu botei assim, eu botei uma ferramenta para corrigir um problema que não deveria existir. Exato. Tô contigo. E é o que a maioria das pessoas faz. Começa a tentar, tipo, não, mas espera aí. Aí bota um treinamento. Todos esses erros eu já cometi, tá? Então, aí você bota um treinamento de português. Aí você pensa em... cara, como é que eu vou botar uma ferramenta de autocorrect? Não, eu retiro meu ponto. Eu tô 100% contigo, é erro de contratação. Erro de contratação. Então, você não fez o básico de avaliar o técnico. Cara, como é que você avalia o técnico de português? Cria um formuláriozinho que a pessoa só consegue marcar entrevistas se ela responder. E você precisa, com perguntas abertas. Pronto, você já avaliou, não precisa inventar moda. Que médico adora protocolo e tal. E, cara, qual que é o protocolo? Não tem protocolo. Usa a cabeça, pensa. Né? Não seja... eu me lembro quando eu passei no INCOR, na residência... tinha uns cardiologistas lá que falavam, cara, protocolo é para médico que não sabe pensar. Cara, mas tem uma cacetada de médico que fica, né, tarado no protocolo e desaprende a pensar mesmo. Então, cara, usa a sua cabeça. Como é que você vai avaliar
quais skills você precisa na secretária. E aí, como é que você pensa quais skills você precisa na secretária? Lembra do estratégico? Eu não defini as skills que eu preciso para me diferenciar? Como é que eu vou criar essas skills aqui? Quais que são as não negociáveis? Porque, obviamente, você vai ter uma secretária que é boa em uma coisa, é ruim em outra. Ninguém é bom em tudo, mas quais são inegociáveis skills que eu preciso para, sei lá, eu decidi que o meu where to play segmento premium. Cara, eu só vou atender paciente high ticket, eu só vou atender consulta de R$2.000. Cara, essa galera, você precisa de um perfil de secretária diferente de que você vai atender classe C, classe B e C. Até na forma de se comportar, na forma de se vestir. Talvez você precise... não dá para você fazer essa entrevista online, né? Se você está fazendo... Você tem que conhecer a pessoa, entender e falar, cara, beleza, com essa pessoa aqui, eu não vou ter que treinar essa parte, talvez eu tenha que treinar no jeito que eu escrevo. Mas, precisa saber português. Não vou conseguir treinar ela em português, né? Então, eu acho que, primeiro, contratar direito. Então, acho que esse é o principal problema. A grande maioria dos médicos que eu vejo falando que é uma dor treinar secretária é porque está treinando coisa que não deveria treinar, que já contratou errado. E aí fica o tempo inteiro pensando como é que resolve coisas irresolvíveis. E se contratou errado, a culpa é sua. A culpa é sua. E aí, cara, tem que... Tu falou uma frase muito boa no Ruptura, que if you pay peanuts... You get monkeys. You get monkeys. E também tem isso que a pessoa, às vezes, ela quer uma pessoa super qualificada, mas assim, o que ela tá pagando é incondizente. Mas uma vez que eu fiz um bom processo de contratação e achei uma pessoa boa, e aí, qual que é a minha responsabilidade? O que é esse bater o bumbo que tu falou? Boa, perfeito. Bom, dado que você contratou direito, dado que você fez o processo bacana, avaliou as skills que você precisava, e eu acho que mais importante, até do que as skills, a cultura, né? Então, eu vou resumir a cultura aqui nos comportamentos que você quer na pessoa. Que ela, não seja... Que ela tenha, sei lá, senso de dono. É você que vai definir os comportamentos que são os ideais para a sua clínica. Tem um comportamento que tu falou, tu quer na Medway, que é pessoas automotivadas. E aí eu acho isso, cara, muito importante. Pessoas automotivadas. Isso é um aspecto cultural, assim. Exato. Tu não quer pessoas que tu tenha que ficar, né? Quer que a pessoa... E essa pessoa é mais cara. Pegando uma tangente aqui, o Andy Grove, no livro High Output Management, o Andy Grove foi CEO da Intel durante os anos de glória da Intel, né? CEO do século e tal. Ele é um livro muito bom. E ele fala, cara, o papel de um gestor é motivar e treinar pessoas. Como você deveria só querer pessoas automotivadas, seu único papel é treinar as pessoas. Buscar a informação delas, buscar contexto delas, do que elas estão vendo e entregar contexto para elas. É esse o papel de um gestor. Você deveria só querer pessoas automotivadas, não deveria ser seu papel ficar motivando ninguém. Então, eu acho que minha secretária não está motivada e tal. Cara, só para entender se ela não está motivada é algo dela porque ela não gosta do que ela faz, aí não adianta, você não vai mudar isso, aí você tem que substituir. Ela não tem o fit ali o comportamento que você precisa. Ela está desmotivada porque você avacalha com ela, é desrespeitoso. Aí ela tem motivo para estar desmotivada, né? Então, aí o ponto não é motivar, é tirar o que está desmotivando. Ou ela, sei lá, você tem 3 secretárias e você paga diferente elas sem critério nenhum ou sem deixar claro quais são esses critérios. Ela vai ficar desmotivada porque a galera fala de salário o tempo inteiro e se compara e ela vai ficar desmotivada. Não é uma questão de motivação intrínseca que você tem que falar, vamos lá, bora para cima. Não é esse tipo de motivação. É tirar os desmotivadores, né? Mas saindo dessa tangente, depois que você contratou a secretária, como é que você faz o tático? Cara, beleza, o que eu preciso que ela faça? Qual vai ser a tarefa dela? Vai ser atender os pacientes no WhatsApp, no Instagram e no dia a dia. Beleza, como é que eu garanto que ela esteja fazendo isso? E tem alguma meta para ela? Tem algum objetivo? Ou tem pelo menos algum indicador? Quantos que ela tem que estar atendendo no Instagram, no WhatsApp? Em quanto tempo?
de que maneira. Então, como é que você avalia? Uma coisa é avaliar produtividade, outra é qualidade. Você pode ter meta para os dois, depende da sua estratégia, de novo. Depende do que você definiu lá atrás. Mas eu quero avaliar a qualidade, eu vou mandar a pesquisa de satisfação depois no Instagram, no WhatsApp, para ver como é que ele foi atendido. Eu vou, uma vez por semana, entrar no Instagram, no WhatsApp e fazer uma análise amostral. Vou pegar 20 ali e vou analisar. E vou sentar com ela e falar, olha, isso aqui foi muito bom, isso aqui foi ruim, isso aqui precisa melhorar, nunca faça isso, puta, vamos botar uma política que você nunca mais vai fazer. Cara, isso é o tático, é você ter rituais. Então, de como é que você vai avaliar e como é que você vai medir. E um ritual é algo que se faz assim, aleatório, assim, vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã, um ritual é algo... A via de regra, você tem uma gestão do tempo muito melhor se você faz um negócio recorrente. Então, pega um horário que... esse horário aqui não marca pacientes. Esse horário a gente sempre vai fazer a nossa reunião uma vez por semana, e esse outro horário você vai agendar para você mesmo, sei lá, pode ser depois do expediente, para você avaliar o resultado, por exemplo, né, no exemplo aqui dado, para você avaliar amostralmente lá os tickets recebidos no WhatsApp, no Instagram. Então, é um jeito de fazer. E aí o médico já começa, não, mas beleza, mas aí, eu preciso de um sistema, porque do things that don't scale, manda a pesquisa de satisfação no dedo, aqui, manda na mão, não fica pirado com isso. Automatiza as coisas depois que o processo estiver funcionando, que você não conseguir fazer mais na mão. Até lá, faz isso na mão. Não tem problema, não tem nada de errado em fazer na mão. Muita coisa a gente fazia na mão lá atrás e muita coisa até hoje eu fico puto com a galera porque não faz na mão. Deixa de fazer porque não tem uma automação, não tem um sistema. Cara, faz, só faz, sabe? Qual que é o problema de... Não tem nada de errado em você fazer um trabalho operacional e fazer as coisas no dedo. E depois que tu fez os rituais, tu fez o negócio e a pessoa daí não responde mesmo ao treinamento e tu viu que, putz, eu achei que essa pessoa, ela tem uma cultura legal aqui, mas, cara, ela não desenvolve, tentei de tudo, eu preciso achar outra pessoa. Qual que é o momento, assim, de desligar alguém, assim, desligar uma secretária, desligar um colaborador? Legal. Cara, na média, por exemplo, a gente tem um valor que chama melhoria contínua. Então, a gente valoriza muito as pessoas que estão constantemente buscando por melhora no que elas fazem, no que elas são, nos processos que elas são responsáveis. Então, se não tem esse comportamento, já é um desalinhamento cultural. A gente já fala, cara, essa pessoa, eu treinando, e o treinando cara, eu dou feedback uma vez, eu dou feedback 2 vezes, eu falo o que ela tem que consumir, e quanto mais sênior a pessoa, mais você dá um direcionamento, menos você tem que sentar do lado, né? E, cara, ela não desenvolveu, você fala, cara, não dá, eu preciso de gente melhor aqui dentro. Cara, qual que é o momento? Assim que você nota que essa pessoa, pro que você precisa, essa pessoa não tá respondendo, cara, é o mais rápido possível. O mais rápido possível. E aí você sempre fica com medo, mas eu não vou encontrar alguém melhor, mas aí eu vou ficar sem, E aí você vai criando todo tipo de desculpa para manter a pessoa e ficar reclamando. Cara, você tem esse comportamento dentro do hospital, no plantão, no consultório, é responsabilidade sua, você está reclamando de você mesmo. Não tem ninguém que vai resolver o seu problema. É você que tem que resolver o seu problema. Não adianta você reclamar dos seus funcionários, é a coisa mais idiota do mundo. Você está reclamando da sua incapacidade de agir. Só isso. Foi essa daqui... Cara, porque muita gente reclama dos seus funcionários. Então, ó, galera, você que escutou essa, que tá reclamando do funcionário, tá reclamando da tua incapacidade de agir. E agora já toma uma ação imediata e dá uma avaliação de 5 estrelas, que não podia perder a oportunidade, né, de falar isso. Cara, eu lembrei tu falando, eu tô lendo a biografia do Elon Musk, e aí traz do Walter Isaacson, aquele que escreve umas biografias massas. Sim. E o Musk tem um negócio que é o algoritmo. Tu já viu isso daí? Não. Tá. Qual é que é? Ele, na Tesla, ele notou, em um momento, ele botou uma meta lá, acho que em 2018, se não me engano, de fazer um número absurdo de carros naquele ano. E aí ele viu que não tá rolando, não tá. E ele vai lá no operacional, ele vai ver o que tá acontecendo e tal. E ele começou a ver que tinha alguns robôs que, assim, que o negócio deles era muito lento e que se botasse as pessoas para fazer ali, elas faziam mais rápido que o robô. E aí foi quando ele é um cara que ele é guiado por first principles. Então, ele sempre questiona tudo. Se tu falar assim,
cara, esse copo não pode ficar aqui. Ah, por que não pode ficar aqui? Tem alguma lei da física que é violada? Não tem nenhuma lei da física. Então ele vai ficar aqui. Daí, é diferente de eu falar, tá, esse copo eu não posso largar no ar aqui. Ah, faz sentido, porque ele vai cair, a gravidade vai fazer ele quebrar. Então, tipo, ele é guiado por first principles. Mas o negócio dele, o algoritmo tem 5 passos. O primeiro é questione todos os requisitos que te dão para alguma coisa, porque os requisitos vieram da cabeça de alguém, provavelmente. E quando tiver um requisito e tu souber quem criou ele, vai falar com a pessoa para perguntar o porquê que tu botou isso. Depois, tire tudo que não faz sentido. Então, tira as coisas que tu acha que, cara, isso não faz sentido. Se não achou o dono que deu a ordem de algo e tu não vê um fundamento, tira. Daí ele fala que se você não se arrepender de ter tirado 10% do que você tirou pouco. Então, você tem que tirar o ponto de, putz, isso aqui não, isso aqui fazia falta mesmo. Então, vamos voltar a botar. O terceiro é simplifique. Uma vez que tu fez isso, simplifica. Então, agora é assim, o input é esse, o output vai ser esse, a regra aqui é essa. É isso. O processo é simples. Aí, o quarto é acelere. Uma vez que você simplificou, então vamos acelerar. Agora vamos fazer mais disso e vamos ver se dá pau. Tá sem atrito? Tá liso? A gente tá vendo tudo que tá rodando? Ok. Quinto, automatize. E ele diz que automatizar cedo demais algumas coisas foi um grande erro que ele fez, e ele é super pró-automatização, mas que quando a gente automatiza sem seguir esse algoritmo, a gente amplifica o que é bom e o que é ruim. E aí, por que isso? Porque, cara, o médico direto pra gente pergunta de qual que é a melhor ferramenta de CRM, qual que é o melhor não sei o quê. E, cara, para 98%, é o Google Sheets, é o Excel. Nem precisa, né? Porque a pessoa não dominou o processo. E aí ela quer uma ferramenta que vai resolver todos esses problemas. E, cara, não existe essa ferramenta. É um pouco daquilo que eu te falei que no início, né? Que a galera começa a consumir conteúdo demais, e aí, cara, ouve que para você ter um processo de venda, você tem que ter um CRM, onde você vai organizar, e aí o cara começa a ficar pirado, puta, mas eu não tenho CRM. Calma, né? É um pouco do que você falou. Total, assim, você começa a automatizar a coisa, e automatizar, fazendo analogia aqui com escalar, é a mesma coisa. Você começa a pensar em escalar o negócio, sair do operacional, sendo que, cara, o operacional tá ruim, você não tá atendendo bem os pacientes, a secretária não tá atendendo bem, demora 3 horas para responder, cara, marketing é inexistente, quero sair do operacional. Cara, é isso, é você querer automatizar, ou seja, tirar da sua mão, não é bem automatizar, mas a analogia que serve, sem estar com o processo dominado antes, sem estar com as coisas e todas as coisas que ele vê que não está funcionando, quando todo mundo que trabalha com ele, quando algo não está funcionando ou está dando errado, ele tipo, demite a galera do nada, ele fica puto se a galera não seguiu o algoritmo. Tipo assim, cara, tu seguiu o algoritmo? Tipo, daí se o processo da coisa, o cara, tipo, tu não perguntou pra ninguém por que esse pré-requisito? Aí, tipo, ele xinga a galera, descasca, porque, cara, o princípio básico deu um problema, siga o algoritmo. Enfim, é um pouco da cultura que a gente estava falando, né? Se o comportamento exigido lá na Tesla siga o algoritmo, é um valor cultural e tal, quem não está seguindo está desalinhado. Você não precisa avacalhar com as pessoas, mas é justo ele mandar embora. Acho que essa é uma lição para o médico, assim, contratar a pessoa, ser mais crítico com o processo, ter uma barra mais alta, saber que se você quer alguém bom, você vai ter que pagar algo decente por isso, vai ter que treinar a pessoa e repetir, checar. Essa camada vai existir por muito tempo, até que tenha uma pessoa que ela possa fazer essa camada e não você e essa pessoa reportar você de repente, mas isso... O importante é estar vendo evolução. O negócio tem que estar crescendo, tu tem que gerir isso, né? Tu tá fazendo isso. E se as pessoas não estão performando, cara, e tu deu toda essa... Tu viu a questão da motivação e tu viu a questão do treinamento e, cara, não foi... eu gostei disso que tu disse. Aí, demita o mais rápido possível, porque senão, cara, não vai ficar reclamando aí que teu ano tá ruim porque tua secretária é ruim, não vai... Você quer. É você que é.
Tem uma frase só rápida: Fire fast, hire slow. Então, notou que não está funcionando, demite rápido. Mas para contratar, gasta o tempo que for. Cara, e essas habilidades todas o médico não aprende e a gente necessita delas no momento que começa a atender no consultório, precisa de tudo isso. Sim. Isso são skills que se aprende tendo uma empresa. E aí, tendo uma empresa, o médico tem muito medo de dar alguns passos, às vezes tem medo de fazer uma transição ou de largar um plantão, um vínculo específico, ou de começar a atender no particular, ou tem medo de começar a fazer um negócio na rede social, a se expor ali, porque vai expor vulnerabilidades também. E vocês tomaram muito risco, né? E existe um espectro de risk taker e risk averse. E vamos pensar que cada um tem um extremo e tem o ponto zero. Se o avesso ao risco ele está no espectro negativo, o médico está mais para cá, está abaixo do zero. Vocês ultrapassaram a linha, acho que vocês foram para um extremo bem grande, porque vocês tomaram bastante risco e eu sei que tu é o cara que consegue manter a calma em situações de caos e como líder isso é muito importante. O que tu diria para o médico sobre esse espectro de risco, cara, e como manejar isso da melhor forma, assim? O que tu aprendeu sobre isso nessa carreira? Cara, boa pergunta. Primeiro que eu acho que tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Você não pega uma pessoa risk averse, cara, que pensa em fazer concurso público e fala, cara, você vai montar seu consultório, você vai empreender e você vai contratar gente, cara, não vai funcionar. As pessoas têm espectros diferentes e tudo bem, não tem certo e errado. Agora, o ponto é você atuar de acordo com, primeiro, com o que você quer, atingir e com o seu perfil. Então, você fala, cara, eu sou apaixonado por, sei lá, ortopedia, mas, cara, eu quero ter muita prosperidade financeira, eu quero, cara, conseguir ter independência financeira, eu quero conseguir prover para minha família, eu sou o único provedor do lar, tenho 3 filhos, enfim, você não precisa justificar, eu fui dando exemplos, mas você não precisa justificar para ninguém o que você quer. O que você quer é o que você quer, não é uma necessidade, você não precisa contar para os outros, você não precisa explicar para sua mãe o porquê que você quer tal coisa. Se você quer, você quer. Então, beleza, eu quero ter muito dinheiro. Beleza, eu quero ter muito dinheiro, combina com eu ser concursado público? Não combina, né? Não vai funcionar. Você vai ganhar a mesma coisa pro resto da vida, não tem alavancagem, não tem como você ganhar exponencialmente mais. O único jeito de você ganhar exponencialmente mais é com equity, né? É com patrimônio, é sendo dono de alguma coisa que pode ser valorizada ao longo do tempo. Então, você ser sócio de alguma coisa, você ser dono de alguma coisa, né? O único jeito de você ter alavancagem financeira na vida. Então, beleza. Eu sei que para eu ser muito próspero, eu vou ter que ser empreendedor, eu vou ter que tomar risco. O que é tomar risco? É todos esses riscos que você falou. De empreender é um risco atrás do outro. O primeiro risco é o risco de caixa, né? O risco financeiro, de você não ter dinheiro para se manter. O segundo é o risco de não adquirir cliente. Você pode ter a melhor ideia do mundo e tal, se não conseguir adquirir cliente, você vai cair no risco de caixa também, a empresa morre. Se você consegue ter cliente e consegue ter risco de caixa, você entra em outros que você vai estar correndo. O risco jurídico, o risco... o risco de imagem que você vai estar correndo sempre que você se expõe. Então, a vida do empreendedor é tomar risco. E aí você vai balanceando conforme o seu perfil também. A gente foi para um perfil extremo, que cara, eu vou obrigado. Eu vou levantar capital, eu vou trazer investidores, eu não vou tirar lucro do negócio, eu vou reinvestir tudo nele para ele ficar muito grande e, cara, para construir um negócio muito maior, porque era o que a gente queria. Por que é o que a gente queria? Porque é o que dá tesão pra gente, por isso. É porque é o que a gente quer. Então, cara, é um extremo que a gente gosta, que a gente consegue navegar, que a gente não fica desesperado quando as coisas vão mal, que a gente não está com pressa para ganhar dinheiro, para distribuir lucro e tal. Tem muito médico que
que acaba não pensando nesse espectro e acaba atuando de uma forma, como é que eu posso falar? Incongruente com o que ele quer. Então, ele quer muita prosperidade financeira, ele quer exponencial, só que no momento que entra o primeiro real de lucro, cara, bota no bolso. Se é que ele não tem a mesma conta pessoa física e PJ. Cara, você quer construir um negócio enorme, você quer ter uma clínica com 10 ortopedistas, você quer fazer procedimento, mas, cara, você paga o mínimo possível para todos os funcionários, todo o dinheiro que entra no seu bolso, todo o dinheiro que entra a mais você coloca no seu bolso ou numa boleta de uma BMW, e aí você quer ter prosperidade financeira. Só pensa mesmo se você quer ter ou se você quer aparentar ter. E se você quer aparentar ter, tá tudo bem também. Desde que você seja honesto consigo mesmo e atue de acordo. Sem julgamentos, não é o que eu faria, não é o que eu faço, mas sem julgamentos. Se é isso que te faz feliz, faça. Cara, muito bom a questão da incongruência, vocês foram muito congruentes no momento que tu quer tomar esse risco, você sabe que a recompensa tá no futuro. Vocês sabem que vocês sabiam desde o início que, cara, a gente está construindo aqui um negócio que a gente vai se esforçar por muito tempo sem ver o retorno financeiro necessariamente desse esforço, mas a gente vai continuar se esforçando porque a recompensa tá lá na frente e o processo fez vocês amadurecerem, se desenvolverem e tiveram tesão, paixão, enquanto estavam ali fazendo negócio. Exato. Até entrando aqui no que você falou, cara, a recompensa, ela tá na jornada também. Então, isso que tem a ver com... Por isso que eu falo que você tem que ser apaixonado pelo que você está fazendo. Porque se você só fica diferindo a recompensa e você tá só pela recompensa financeira, obviamente você vai ficar no meio do caminho. Se só tá lá no final, se é só quando eu abrir capital da média, é só quando eu vender a empresa que eu vou ganhar dinheiro e essa é a única recompensa que eu vejo, eu não ia, já ia ter fechado a empresa há muito tempo. Cara, se a única recompensa é o ganhar dinheiro, e dinheiro é bom, tá? Tem que ganhar dinheiro. Mas se a única recompensa é ganhar dinheiro, eu acho que você não tem satisfação. E por que eu tô dizendo isso? Pensando no médico. Cara, o que tu quer ver? Tu quer ver o teu paciente bem, né? Pensando em vocês. O que vocês querem ver? Quando tiveram as primeiras aprovações, vocês não ficaram felizes pelas aprovações? Então, tipo, a coisa o gerar valor é isso. Tipo assim, beleza, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar dinheiro gerando valor através do que eu faço. Porque aí, enquanto eu faço o que eu faço, eu sei que eu tô fazendo algo bom. E se eu faço algo bom, isso me eleva, simplesmente me eleva em estado de espírito, porque eu tô mais... Quando a gente faz algo que é bom, a gente tá fazendo algo que é verdadeiro. Porque se vocês fossem um cursinho... escalou muito o cursinho só com a promessa, só de garganta, mas ninguém aprova, mas a gente tá ganhando dinheiro em cima de vocês, seus otários, né? O cara já vira, tipo... Cara, tu vira, tipo, esses médicos que enriquecem muito vendendo uma promessa... Vender curso de ensinar a vender curso. Né? Vender curso de ensinar a vender curso. Mas não, até o médico que deu esses escândalos recentes de uns caras aí com Ozempic, com que estavam produzindo ilegalmente e tal, não sei o quê. Às vezes, tipo, tem médico que prescreve um monte de coisa para o seu paciente que não precisa, que faz aquelas medicina integrativa, holística, bionanomolecular, e tu nem sabe o que isso quer dizer. Quando o foco é só ganhar dinheiro, você começa a olhar para esses atalhos, né? E aí põe lá 5 pacientes em poltrona com um soro colorido ali, 5.000 soro e vende uma mentira para a pessoa. E às vezes, cara, você está fazendo um mal para essa pessoa para ganhar dinheiro. Então isso aí é a pessoa que... Essa é a pessoa que foi movida só pelo dinheiro. E aí, tipo, bom... Eu tenho meu juízo de caráter de pensar o que eu penso delas, mas eu acho que isso, em última instância, não traz a satisfação e realização no final da obra. Sim, total. Entendeu? Total. Tu tem que elevar isso e levar... Tu tem que gerar valor para as pessoas, olhar para o cliente primeiro, e é só a partir disso... Começa doing things that don't scale, né? Total. Cara, é isso. É como a gente pensa e é com esse tipo de gente, e é com esse tipo de cliente, de aluno que a gente quer trabalhar.
com o que quer fazer algo a mais da vida, né? A gente quer melhorar a assistência de saúde no Brasil. Não quero ficar ensinando charlatão a ganhar mais dinheiro. Não, porra, não é minha pegada. Não é o cara que é só movido a grana. De novo, a gente tem um propósito muito claro. Então, se a pessoa consegue se sentir feliz com fazendo o mal, ou ela é tão ignorante, estudou tão pouco na faculdade que ela não tem nem noção do mal que ela está fazendo e acha que as sociedades que a sociedade de especialidade é que tem um conluio para proibir as pessoas, né? Porque tem gente louca para tudo. Cara, assim, infelizmente o problema delas e não é um tipo de gente que eu quero ter relação. A gente também não é o tipo de gente que costuma fazer, muitos não costumam fazer residência, né? Tem alguns que sim, né? Mas assim, residência acho que já filtra muito, que o cara que seguiu o caminho árduo. Nosso público aqui, a galera segue esse caminho árduo e a gente, cara, o Felipão, ele me manda print às vezes de alguém que entrou em contato e pergunta: esse é do Cinto Brega? Porque se for a gente nem começa a conversa, cara. Nem conversa. Porque ia sujar a base da galera que a gente tem dentro. Total. Os nossos clientes, eles têm que trocar ideia com outras pessoas que tenham... Da mesma pegada. Porque senão, aí o que a gente tá fazendo? Tipo, pô, eu tô ajudando o cara que faz um negócio que eu não acredito a prosperar. Eu quero, sinceramente, que ele... eu não quero o bem desse cara. Claro. Não o bem desse cara. Eu não quero que ele se dê bem. Né? Eu acho que... mas, cara, para quem está escutando aqui, está começando 2026, então assim, esse é o primeiro podcast nosso do ano. E aí, diga aí para a galera que está nesse mundo, que quer crescer, que quer algo acima da média e que está no operacional também, tá? Não confunda as coisas, que está em crescimento. Que exercício tu recomendaria para essa pessoa, para ela fazer, para já começar 2026 tendo uma maior congruência? Maravilha. Cara, acho que a primeira coisa, congruência, para você ter a congruência, você tem que ter muita clareza do que você quer, tá? Eu acho que esse é o principal. O Winning Aspiration, lá no início do framework que a gente falou. Cara, o que você quer, aonde você quer chegar, mais ou menos, tá? Clareza de direção, pelo menos. Não certeza de aonde você quer chegar, mas clareza de para onde você está indo. E aí, para isso, você tem que... Cara, tenta tirar aqueles bloqueios do... mas eu não sei se eu consigo, ou... Puta, mas eu não sei se é certo. Não, o que você quer. Tira o que as outras pessoas pensam, tira os seus julgamentos próprios em relação ao seu querer, ou o seu julgamento de não valia, de puta, eu acho que eu não mereço, ou eu não consigo chegar até... Cara, aonde você quer chegar? Acho que esse é o principal, para você ter congruência em todo o resto. Então, a hora que você tem clareza de para onde você está indo, todo o resto começa a ficar muito mais fácil. Lembra que é daí que surge toda a estratégia, é da estratégia que surge os rituais de acompanhamento, é dos rituais de acompanhamento que surge a operação, e é isso que vai fazer você crescer na sua carreira. Você pode fazer esse mesmo frame para tudo, é isso que vai fazer você crescer seu consultório, seu negócio, é isso que vai fazer você crescer como pessoa no final do dia. Pô, excelente, excelente. E como que faz para acessar a tua newsletter, que eu sei que tu tem agora uma newsletter sobre empreender? Como é que é isso? Conta um pouquinho. Legal. Cara, tem uma newsletter no Substack, então podem procurar no Substack por Medway Plus, é Medway+, né? Ou por Ale Remor, vai estar lá também. Ou podem me seguir no Instagram, @alexandre.remor, tá? No Instagram, e lá no link da bio tem o acesso ao podcast A na Medicina, em que eu sou host junto com o professor Rodrigo Franco, e tem o acesso ao Substack, a newsletter, que eu falo muito de empreendedorismo, marketing para médicos, acho que bastante coisa do que a gente falou aqui hoje. Fala bastante sobre IA também? Opa! Tu é fã de IA? Eu sou pra caceta. Eu tô falando com o verdadeiro Ale, ou esse é um clone? Esse pode ser que seja um clone. No futuro, talvez. Não, massa. Ale, muito obrigado. Pra galera que está aí em casa, galera, avaliação de 5 estrelas para o Ale aqui, que foi um episódio muito legal. Se vocês não nos seguem, né, sigam nas mídias sociais, exponencial.med, e também tem na bio um formulário, caso você queira ter esse ano como um grande ano da sua vida, caso você queira crescer enquanto empresa
a gente acredita muito de botar a medicina de volta para as mãos de quem cuida. E como que se consegue isso? Empoderando o bom médico com coisas além da medicina, com ferramentas, com skills, com tudo aquilo que a gente não aprendeu, mas que a gente precisa ter se a gente quiser entregar o que a gente tem como potencial de conhecimento técnico. Então, se você está nesse momento de decisão, de mudança, de transformação, aqui é o lugar certo. Tem link também na descrição desse podcast. Algum recado final, Ale? Galera, qualquer dúvida, me sigam lá. Eu acho que essa trajetória médica é sempre muito árdua, desde a formação, a inserção no mercado de trabalho, sempre tem muita dificuldade, principalmente se você decide empreender. Então, converso com muito empreendedor, a dor é eterna, não melhora, só mudam as dores, então fica super à vontade para me acessar nas redes sociais, mandar pergunta, estou sempre à disposição. De novo, é @ale.medway. Não, Alexandre.remor. 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 Exato. Então tá. Abração, galera, e até a próxima. Até a próxima. Valeu!